Nós vamos dar continuidade à resolução das questões apresentadas e realizadas por vocês na aula do dia 13/6. No vídeo parte 1, eu respondi a questão 1, realizando as devidas explicações, e agora nós vamos responder da questão 2 à questão 5. Na questão 2, foi feito o seguinte questionamento: considerando o sistema mencionado nas questões 1.19 e 1.20, que questionamento poderia ser feito tendo como base as características do sistema de apoio à decisão? Então, voltando nos sistemas 1.19 e 1.20, lá a gente estava falando do sistema para uma panificadora, e respondendo a gente viu que o questionamento quantos sacos de farinha de trigo há no estoque, ele se refere a sistemas, podem ser obtidos, as respostas podem ser obtidas através do sistema de processamento de transações. E na questão 1.20, o questionamento em que meses do último ano vendeu-se mais pão, a resposta a essa pergunta ela pode ser obtida através de um sistema de informação gerencial. Então, considerando as características de apoio à decisão, que questionamento a gente poderia fazer tendo como base esse mesmo sistema para a planificadora? Então, primeiro, quando a gente vai trabalhar um sistema de apoio à decisão, eu só consigo trabalhar e obter respostas para esse sistema se antes eu tiver tido a inserção de informações através do sistema de processamento de transações, eu tiver desenvolvido um SINC, que é a emissão de relatórios, consultas a informações, e a partir daí há-se uma evolução onde são desenvolvidos sistemas de apoio à decisão. Então, uma pergunta que poderia ser feita para esse sistema poderia ser, por exemplo, nos próximos 2 anos, com o objetivo de abrir uma nova filial na cidade, que produtos podem ser substituídos. Então, quando a gente faz um sistema, quando a gente pensa em um sistema de apoio à decisão, eles são aqueles sistemas que, além de emitir relatórios, eles podem sugerir algumas possíveis respostas. E isso a partir das informações que estão armazenadas, do relacionamento entre essas informações, dos parâmetros que foram criados, e a partir dali ele sugere possíveis decisões. Então, são níveis estratégicos, ou seja, quando a gente considera a pirâmide, na base eu tenho o sistema de processamento de transações, que seria aqui o operacional. Nesse exemplo da questão posterior até existe isso. Então, aqui eu tenho o nível operacional, e nesse nível aqui eu tenho o nível estratégico, que está no topo da pirâmide. Então, quando a gente vai trabalhar esse tipo de sistema operacional, sistemas estratégicos, eu tenho que pensar que eu tenho que ter todas essas informações aqui armazenadas. E nesse nível estratégico, eu vou estar auxiliando as pessoas que possuem um cargo estratégico na empresa a tomar determinada decisão. Várias perguntas poderiam ser realizadas, tá? Então, essa aqui é só uma sugestão de uma possível pergunta. Na questão 3, eu peço, pense em um sistema qualquer e faça um detalhamento do mesmo, considerando os níveis operacional, gerencial e estratégico. Essa questão, esse exercício, todas essas, na verdade, a gente conversou muito sobre isso na aula da semana passada. Então, essa questão 3 mesmo, a gente pensou diferentes problemas, diferentes sistemas, na verdade, e dentro desses sistemas a gente ficou analisando o que seria operacional, o que seria gerencial e o que seria estratégico. Exemplos de partes desses sistemas que atenderiam essas diferentes características. Então, antes de responder, eu até coloquei aqui uma resposta só para a gente, uma imagem que está no vídeo, nos slides da aula da semana passada, das 2 últimas semanas, na verdade, onde quanto mais eu tenho uma pirâmide, considerando uma pirâmide nesses mesmos níveis da questão acima, aqui da imagem acima, na base eu vou ter sempre a parte operacional, as especificações. Depois eu vou trabalhar com sistemas que remotem a detalhes. Aqui eu tenho o sistema de informação gerencial, aqui nos elementos do sistema e detalhe. E esses do domínio do negócio são sistemas de apoio à decisão ou sistemas inteligentes, que eles possam dar suporte ao nível estratégico da empresa para auxiliar na tomada de decisão e gerar uma melhor vantagem competitiva, um valor agregado para o negócio. Então, um exemplo seria o sistema de vendas online. Se a gente olhar para esse sistema a nível operacional,
eu teria o cadastro de produtos a serem vendidos, o cadastro de clientes e o controle de vendas realizadas. Então, quando eu tenho as ações operacionais que são realizadas a nível de entrada ou saída, ou as partes do sistema que auxiliam na inserção ou na saída dessas informações, eu estou tratando a parte operacional, que são sistemas de processamento de transações. Subindo um pouco aqui na pirâmide, eu vou ter o nível gerencial, que nesse nível gerencial são onde eu tenho aqui, por exemplo, esses detalhes. São sistemas que eles emitem informações, emitem relatórios que auxiliam na tomada de decisão, mas que ele não sugere uma possível decisão. Então eu tenho ali o sistema emitindo informações, e quem está utilizando esse sistema, ele vai ter que trabalhar a partir de informações que foram levantadas, mas considerando as informações que ele tem, o conhecimento que ele tem. Então, nesse contexto, as informações são importantes, mas se o usuário ele não tiver uma informação, um conhecimento necessário, ele não vai conseguir obter uma vantagem competitiva, um retorno necessário. Então, as informações são importantes, mas o conhecimento do profissional, ele é importante também. Então, quando a gente considera o nível gerencial, eu tenho a análise do estoque de determinados produtos pelo gerente, seria uma parte, a validação dos produtos mais vendidos nos últimos 6 meses. Então, essas duas seriam duas questões a nível gerencial. A nível estratégico, eu tenho, a partir da análise dos produtos mais vendidos atualmente, analisar a inclusão e exclusão de produtos vendidos pelo sistema de vendas online. Então, quando eu quero analisar a exclusão ou a inclusão, não basta simplesmente os relatórios. Esses relatórios, eles não seriam suficientes. Eles seriam suficientes considerando a seguinte situação. Eu tenho uma quantidade de produtos pequena que são vendidas, e mesmo assim a pessoa que vai analisar, ela teria que ficar validando esse relatório e verificar o que foi mais vendido e o que não foi vendido. Agora, quando a gente olha o nível estratégico, o próprio sistema ele já vai me dizer, olha, esses foram produtos menos vendidos, esses foram os mais vendidos, e sugere-se que haja uma troca ou que sejam excluídos esse ou aquele produto. Então, nesse contexto aqui, eu consigo visualizar esse sistema através dos 3 níveis que foram propostos. Na questão 4, ela é uma questão mais holística, vamos dizer, uma questão que tem umas informações mais generalizadas que requerem um conhecimento que a gente viu durante toda a disciplina, durante todo o semestre, principalmente o que a gente trabalhou em sala de aula. Então, essa imagem aqui é uma imagem de um slide, que fala assim, considerando a imagem apresentada abaixo e os termos descritos na mesma, apresente uma correlação entre os sistemas computacionais desenvolvidos no ano 2000 e atualmente. Utilize como base o questionamento: por que as empresas estão investindo tanto em tecnologia e sistemas de informação? Então, eu quero fazer um paralelo entre o ano de 2000 e o ano de 2018, e nesse paralelo que eu quero fazer, eu quero que sejam consideradas essas características e este questionamento. Então, aqui a gente fala alguns termos, que é onde eu tenho sistemas de informação, e que para esse sistema de informação seja eficiente, eu tenho que considerar todas essas características. Então, eu tenho a tecnologia da informação, que é utilizada, a vantagem competitiva, que é o que as empresas elas procuram utilizando esses sistemas de informação, ter uma vantagem em relação às outras empresas, os principais desafios organizacionais, como obter a informação da forma mais rápida, como gerar mais lucro utilizando a tecnologia, a sobrevivência no mercado, considerando que as empresas elas trabalham com produtos muito parecidos, então tem que existir outros valores agregados que não simplesmente o produto, para que isso gere um diferencial em relação às outras empresas. Transformação do ambiente de negócios, como transformar o ambiente de negócios, oferecer uma excelência operacional. Sistemas de informação são muito mais do que computadores. Eu tenho que ter uma melhor tomada de decisão. E os sistemas de informação são complexos e, para serem entendidos, devem ser analisados tanto da perspectiva tecnológica quanto do ponto de vista organizacional. Então, esse slide a gente trabalhou em uma das aulas, e a partir daqui a gente vai fazer um comparativo entre o ano de 2000 e o ano de 2018,
tá? Considerando isso, a correlação entre os sistemas desenvolvidos em 2000 e 2018 e considerando principalmente esse questionamento: por que as empresas estão investindo tanto em tecnologia e sistemas de informação? Então, antes de responder, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as revoluções tecnológicas, que a gente também já falou durante as aulas. Então, se a gente falar sobre esses conceitos, nós estamos na 4ª revolução tecnológica, né? Então, na primeira revolução industrial, aqui usando industrial, mas a gente faz uma correlação, ela aconteceu com a descoberta do ferro e do carvão. Então, teve as estradas que foram construídas aqui, o trem foi inventado. Na segunda revolução, marcou a descoberta da energia elétrica e o uso do petróleo como combustível, e trouxe grandes evoluções, isso em diferentes aspectos, isso é notório. Na terceira revolução, foi onde teve a questão da prospecção da internet, que houve a globalização do mundo, que foi por volta do ano de 2000. Então, no ano de 2000, começou-se a utilizar a internet de forma mais propulsora. Então, quer dizer que a internet foi utilizada, ela foi disseminada entre as pessoas, as tecnologias foram evoluindo, e isso aí houve a globalização do mundo, vamos dizer, o acesso à informação, a massificação da informação. E na 4ª revolução industrial, a gente está tendo agora a internet das coisas, a computação cognitiva, o aprendizado das máquinas, a inteligência artificial. Então, assim, a gente percebe que do ano de 2000 para o ano de 2018, houveram evoluções bastante significativas. Então, os sistemas computacionais que eram desenvolvidos no ano de 2000, eles tinham características diferenciadas dos que são desenvolvidas hoje. Por quê? Os usuários são diferentes, as tecnologias são diferentes, os contextos das empresas são diferentes, o acesso à informação é diferente, esse acesso. Então, também eu quis pegar uma imagem que a gente trabalhou durante as aulas sobre o histórico do papel do sistema de informação. Então, se a gente olhar aqui na década de 50 para 60, trabalhava-se com processamento de dados, né? Na década de 60 para 70, eram relatórios administrativos através do SIG. De 70 a 80 começou-se a trabalhar o apoio à decisão, os sistemas computacionais foram evoluindo, as tecnologias, as técnicas, os procedimentos, então começou-se a trabalhar com o apoio à decisão. Da década de 80 a 90, os sistemas de informação passaram a ser estratégicos e pensando no usuário final já. Então, existiu o que chama de computação do usuário final, informação executiva, sistemas especialistas, informação estratégica. No ano de 2000 começou a existir o comércio eletrônico, empresas de comércio eletrônicos interconectados, aí começou-se a ter a prospecção de e-commerce e e-business. Então, assim, observem que a forma de vender começou, a forma de vender e de comprar, a forma de acesso à informação, ela se modificou. Ainda utilizando o material que a gente trabalhou nas aulas, no dia 25/4 a gente trabalhou esse slide, que eu fazia o seguinte questionamento: os objetivos organizacionais dos sistemas de informação. E eu perguntava por que os sistemas de informação são tão essenciais hoje e por que as empresas estão investindo tanto em tecnologia e sistemas de informação. Então, algumas respostas que eu apresentei para você, e na aula a gente discutiu outras, que foi excelência operacional, ou seja, as empresas estão sempre tentando melhorar a eficiência de suas operações, a fim de conseguir maior lucratividade. Então, a gente percebe que de 2000 para 2018, buscou-se uma maior excelência operacional, buscou-se por novos produtos, serviços e modelos de negócio, isso de acordo com a necessidade e a mudança do perfil das empresas, dos usuários. As tecnologias e os sistemas de informação são as principais ferramentas de que as empresas dispõem para criar novos produtos e serviços, assim como modelos de negócio. Então, a tecnologia começou a ser utilizada para criar novos produtos e serviços, isso foi massificado. Então, o modelo de negócio escreve como a empresa produz, entrega e vende um produto ou serviço a fim de obter lucros. Então, foi só uma definição do que seria modelo de negócio. E também, relacionamento mais estreito com cliente e fornecedor. Foi necessário conhecer de verdade seus clientes e fornecedores. Então, hoje a gente tem sistemas onde a gente quer conhecer o gosto do usuário. A gente tem sistemas que, a partir do gosto dele, é o que a gente vai colocar
primeiro na internet, é o que a gente vai demonstrar para ele. Então, a forma de comunicação com o cliente o interesse pelo gosto que o cliente tem, então isso mudou muito de 2000 para cá. Então, eu mencionei algumas mudanças. Então, houve a difusão da internet, se a gente considerar de 2000 para cá. Mudou-se as tecnologias que são utilizadas, a forma de comprar mudou, a forma de vender, isso considerando de 2000 a 2018, intervalo aí de 18 anos mais ou menos. Mudou-se a forma de comunicação, mudou o perfil do profissional de TI, ele teve que mudar em função das evoluções que aconteceram. Mudou-se a integração entre os sistemas, que é a questão da interoperabilidade, ou seja, os sistemas passaram a se interconectar, enviando ou recebendo informações, sistemas diferentes um do outro, e a interoperabilidade é um requisito não funcional, que diz que os sistemas eles têm que se comunicar de forma satisfatória, sem perca de dados, sem nenhum dano. Mudou a forma de analisar a qualidade, tá? Então, por exemplo, hoje se preocupa com a qualidade interna, externa, qualidade em uso. Hoje a qualidade não está associada só a nível do cliente que solicitou o sistema, mas a nível do usuário final que está utilizando aquele sistema. Mudou o perfil dos usuários de TI, a gente tem pessoas de diferentes idades hoje utilizando, diferentes faixas etárias, de diferentes níveis de conhecimento. Passou a se preocupar com as necessidades do usuário final, então o sistema ele tem que se adaptar às necessidades hoje. Então você vai no sistema web, a gente tem que tratar a usabilidade, então o sistema tem que ser fácil de utilizar. A gente tem que pensar na portabilidade, então o sistema tem que rodar em diferentes plataformas, ele tem que ser responsivo, ele tem que se adaptar ao tamanho da tela, ao software, ao hardware que é utilizado. E a questão da globalização, né? Então eu tenho acesso à informação mundial, eu posso comprar mundialmente, eu posso conversar com pessoas de diferentes locais. Então aqui a gente tem diferentes mudanças que aconteceram, além dessas que eu mencionei. Então eu volto à pergunta, né? Por que as empresas estão investindo tanto em tecnologias e sistemas de informações? Nas aulas anteriores também eu coloquei uma informação que era assim: a tomada de decisão das informações é facilitada pela utilização da tecnologia de informação, que permite criar, administrar e manter a gestão da informação de uma instituição por meio de dispositivos para acesso, operação e armazenamento de dados. Essa citação até está na questão 1. Então, o mercado se tornou mais dinâmico e é necessária agilidade nas respostas. Então, respondendo por que as empresas elas estão investindo em tecnologia da informação, considerando de 2000 a 2018, porque o cenário mudou, a forma de comprar mudou, as tecnologias mudaram, o acesso à informação mudou, o mercado se tornou mais dinâmico, é necessária agilidade das respostas. Então, as tecnologias e sistemas de informação elas podem auxiliar na agilidade dessas respostas, no acesso a esse cliente, no fato de compreender quais são as necessidades desse cliente, o que ele quer, o que ele mais valoriza é preço, o que ele mais valoriza é o tempo de entrega. Então eu tenho que, de certa forma, ter uma personalização, eu tenho que personalizar o atendimento ao meu cliente. Na questão 5, que é a última, eu pedi para correlacionar os termos sistemas de informação, inteligência cognitiva, sistemas inteligentes, inteligência artificial, computação cognitiva e demonstrar a importância de suas aplicações para a aquisição de vantagem competitiva para as empresas na atualidade. Então, essas duas últimas questões, para responder, a gente utiliza o conteúdo que foi trabalhado em toda a disciplina. Então, eu preferi começar definindo os termos, tá? Então, por exemplo, sistema de informação, conjunto de componentes interrelacionados que coletam, manipulam e disseminam dados e informações para proporcionar um mecanismo de realimentação para atingir um objetivo. Então, eu tenho entradas, eu tenho saídas e eu tenho um processo de realimentação que ele vai acontecer para poder atingir determinado objetivo, realizar um determinado ajuste. Quando a gente fala de inteligência competitiva, ela tem um objetivo da produção da informação para tomada de decisão, buscando identificar tendências do mercado, desenvolver estratégias, análises estratégicas, descobrir oportunidades e mapear risco através de metodologias científicas. E aí a gente vai pensar, a inteligência competitiva hoje
Antigamente, há alguns anos, a gente fazia isso através da observação, da etnografia, que a gente chama na área de engenharia de software. Então, a gente fazia isso através da etnografia, da observação. Eu observava como eram as ações do meu cliente. Hoje, eu observo essas ações também, mas não de forma manual, não ali presencialmente. Eu observo isso através do acesso à informação que ele tem pelos sistemas computacionais, quando ele vai comprar alguma coisa, como que ele pesquisa, o que ele pesquisa. Então, quando eu obtenho essas informações, eu coleto essas informações, eu armazeno essas informações, eu vou conseguir trabalhar com uma inteligência chamada competitiva. E quando a gente fala inteligência, eu estou usando os procedimentos tecnológicos, as ferramentas computacionais atuais para poder auxiliar na questão da busca pela competitividade. Definir inteligência artificial, que indiretamente está associada e diretamente à inteligência competitiva atualmente, ela é o ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. A gente conversou bastante sobre isso durante as aulas e tem duas outras citações que eu encontrei que eu achei bastante interessantes e eu resolvi compartilhar com vocês. Que é o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizem suas chances de sucesso. A gente falou um pouco sobre reconhecimento de padrões, armazenamento de informações, reconhecimento de padrões, então vai um pouco relacionado a isso. Ou então o ramo da ciência da computação, que se ocupa do comportamento inteligente ou ainda o estudo de como fazer os computadores realizarem coisas que atualmente os humanos fazem melhor. Então aqui vem aquele contexto do reconhecimento de padrões, armazenamento de informações, a partir daí estabelecer padrões e a partir do estabelecimento desses padrões realizar um comportamento inteligente. E esses sistemas inteligentes são os sistemas que são desenvolvidos a partir dos conceitos da inteligência artificial. Então, são sistemas desenvolvidos pensando nessas características dos agentes inteligentes, de ensinar a máquina, ensinar entre aspas, a gente também já conversou sobre isso, o que seria esse fato de ensinar. Então, os sistemas inteligentes são sistemas desenvolvidos a partir das premissas e características da inteligência artificial. E aí tem uma citação do Michels que ele fala assim, sistemas inteligentes, por que agora? E aí ele coloca assim, que os sistemas inteligentes levam a automações, produtividade e sustentabilidade. Estes são os três elementos fundamentais de um sistema equilibrado e funcional. Com os avanços nas metodologias sobre como aprender relações complexas, a automação cresce pela necessidade do sistema desempenhar tarefas complexas semelhantes aos humanos. Então, assim, a gente tem a necessidade de sistemas inteligentes agora, porque a gente tem a necessidade de acordo com as relações complexas que existem hoje entre os sistemas, as relações complexas que existem em relação à necessidade do usuário, associadas ao tempo de resposta, as respostas dinâmicas. Então, são essas características que influenciam o desenvolvimento de sistemas inteligentes, a evolução também. E a última definição é a computação cognitiva, que tem como objetivo simular os processos do pensamento humano em um modelo computadorizado, utilizando algoritmos de aprendizagem que usa data mining, reconhecimento de padrões e processamento de linguagem natural, e onde o computador pode imitar a maneira como o cérebro humano funciona. Então, a gente também conversou muito sobre isso em sala de aula, então eu vou ensinar a máquina de certa forma, então eu vou colher uma grande quantidade de informações, vou armazenar, a partir dessas informações de características semelhantes, através da utilização de algoritmos e outros processos associados à inteligência artificial, a gente vai estabelecer padrões, e a partir do estabelecimento desses padrões a gente vai ensinar a máquina em como proceder. Então, quando ele faz a pergunta aqui, dizendo assim, correlacione os termos, demonstrando a importância de suas aplicações para a aquisição de vantagem competitiva. Então, uma resposta aqui seria que, a partir de todos esses conceitos, considerando o perfil de sistemas que a gente tem hoje e com o perfil do próprio usuário, onde ele realiza diferentes atividades, ele tem cada vez menos tempo e ele quer agilizar o seu processo, a realização das suas atividades, então
ideal é que eu tenha sistemas inteligentes e interconectados, é o que a gente chama de internet das coisas, né, de repente. Então, que eu tenha sistemas interconectados que auxiliem, que realizem atividades que o homem poderia utilizar. Então, eu tenho que ele realize algumas tomadas de decisões, que auxiliem diretamente na tomada de decisão. Então, por exemplo, a gente viu muito na área de oncologia, onde os médicos, eles têm ali diagnóstico através de algumas informações, eles delimitam melhor qual o tratamento a ser realizado, e esse tratamento ele é indicado a partir de pacientes que deram certo ou que não deu certo aquele tratamento. Enfim, então com a característica do usuário, a característica dos sistemas, a globalização, então se justifica a utilização e é necessária a utilização de todos esses conceitos aqui. Então, para finalizar, eu queria só reforçar um conceito que a gente trabalhou lá no início, que a engenharia de sistemas é uma abordagem interdisciplinar que envolve o levantamento de necessidades, planejamento, desenvolvimento e análise de sistemas que transformam conceitos em produtos e serviços de elevada qualidade. Então, na disciplina toda, a gente ficou falando o que era engenharia de sistemas. Então, hoje, ao desenvolver sistemas computacionais, eu preciso compreender características, por exemplo, da área da psicologia. Eu preciso entender características da área da antropologia, da sociologia, e não simplesmente conceitos técnicos. Então, o profissional que trabalha com desenvolvimento de sistemas hoje, ele não pode ter só o conhecimento técnico ou conhecimento específico que ele teve através do levantamento de requisitos. As outras características que estão em volta, elas são muito importantes, isso porque muitas vezes eu vou estar desenvolvendo sistemas inteligentes, sistemas que vão dar suporte à decisão, então eu preciso conhecer outras informações que não só os conhecimentos técnicos, por isso ele fala que é uma abordagem interdisciplinar, diferentes disciplinas, diferentes conteúdos.